vai falar a respeito de um grande homem que Deus o levantou sobre essa terra, o profeta Jeremias. Há 40 anos ele vem profetizando, o ministério duradouro de Jeremias, e que durou 40 anos. Esses 40 anos Jeremias, ele vem fazendo conforme Deus o tem orientado, Deus tem direcionado, Deus tem apontado ao destino daquilo que deveria fazer, por intermédio do Deus Todo-Poderoso. Mas não se começa aqui a caminhada desse homem. Deus, por sua vez, ele escolhe a vida desse Jeremias para poder profetizar naquela época, e nós conseguimos entender que para Deus existe duas funções de suma importância. A primeira é o sacerdócio, a segunda é profeta. O sacerdote, ele recebe dos homens, leva diante do altar de Deus, para um ato de uma expiação, ou aniquilando um pecado. A segunda oficial aqui é o profeta. Ele não vai até o altar de Deus, pelo contrário, o profeta recebe de Deus, a saber, a sua palavra, e direciona onde que Deus o manda ele falar, ou sendo direcionado. É de suma importância. Quando Deus aqui ele vai falar, ao capítulo de número 1 do livro de Jeremias, Jeremias ele é filho de Uquias, e Uquias ele é sacerdote naquela época, estava exercendo a sua função sacerdotal, lá em Amatote, pois eles são direcionados da terra de Benjamim. Então esse profeta Jeremias, ele nasce dentro de um contexto sacerdotal, o pai é sacerdote, e nós conseguimos entender que a função de um sacerdote aqui é servir, sempre estar servindo, constantemente, nunca parar de servir diante do altar do nosso Deus. Maior proposta aqui que Uquias, ele quer que Jeremias, já que nasceu, o menino do sexo masculino, e Uquias, quem sabe, está olhando para dentro da sua casa, dizendo, nasceu o menino, e ele vai continuar assumindo a mesma função, o qual eu também exerço. Ele também vai ser um dos sacerdotes também. Mas quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, dentro desse contexto aqui, Uquias ele quer algo, mas Deus não quer aquilo que Uquias quer. Deus aqui está apontando, direcionando a vida de Jeremias, pois aqui há um termo chamado de uma escolha daquilo que Deus ele faz, e nós conseguimos entender que um escolhido, ele não tem escolha. O escolhido é ele aceitar o chamado que Deus deu e que foi direcionado através da vida dele. O escolhido aqui, ele não pode recusar, recuar, parar, estacionar, pois uma ordem foi dada por Deus para poder cumprir aquilo que foi direcionado e exercer um bom ministério. Prova disso é Deus que vai falar com Jeremias, não é o pai Uquias, não é um homem da terra, é Deus que vai dar o direcionamento para a vida de Jeremias. Ora, nós conseguimos entender uma coisa, que quando um homem fala, ele vai dar um direcionamento para a nossa vida. Quando o homem fala, ele quer dar um rumo, abrir uns caminhos para que nós possamos prosseguir e alcançar um objetivo que foi dado para nós. Quando eu falo isso, porque quando eu olho para dentro do texto, eu olho para dentro do texto vendo que Uquias, como pai, está preocupado. E qual pai que não anda preocupado com seus filhos? Para onde que ele sai? Para onde que ele está indo? O horário que eles vai voltar? Ou se vai dormir na casa de qualquer outra pessoa? Não sabemos. Se isso é verdade que está sendo dito, ora, o pai Uquias fica preocupado porque ele quer que esse menino assuma uma função. Mas já percebeu que às vezes a nossa fala como um homem da terra, ela pode cair ao chão por um erro,
por uma determinação, ou por poder avançar qualquer tipo de sinal, sabendo que Deus às vezes não mandou falar nada. Então tudo isso dá errado na nossa vida, e quando nós olhamos para isso que está acontecendo, procuramos culpar algumas pessoas. Ora, quem é o culpado nessa história? Eu que escolhi andar meus próprios caminhos? Ou quando Deus ele fala e dá um direcionamento? O livro de Provérbios, capítulo número 14, do verso 25, está escrito bem assim: que há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas o fim dele é o caminho da morte. É uma escolha. Nós, como homem dessa terra, temos o direito de fazer as nossas escolhas, sabendo que o direcionamento é dado, o conselho é dado, é falado qual a forma que você deve tratar, seguir, caminhar. Mas nem todo mundo não quer acatar ou uma verdade que está sendo direcionado. Nós conseguimos entender que tem pessoas que hoje estão na igreja, mas amanhã não está mais na igreja mais. Tem pessoas hoje que caminham na igreja, até amanhã a pessoa não está mais firme mais. Nós conseguimos entender que a nossa vida nessa terra aqui, o ministério daquilo que Deus deu para mim e para você, não é algo que é contemporâneo ou passageiro, não. A nossa história aqui tem que ficar marcado daquilo que Deus mandou a gente fazer, e em memória, se o Senhor nos tirar dessa terra, será lembrado daquilo dos feitos que você fez, por intermédio do Deus Todo-Poderoso que mandou você fazer, em memória. Mas por que muita gente não consegue acatar uns conselhos daquilo que está sendo direcionado? Nós entendemos que ainda existe na vida de algumas pessoas ainda o eu, a minha vontade, é o meu querer, é do jeito que eu quero. Ora, quando nós olhamos para dentro aqui desse texto aqui, não existe o querer de Uquias, não existe a vontade de Uquias, não tem um desejo de Uquias, tem um propósito direcionado que Deus ele colocou sobre a vida de Jeremias. Por que, pastor, que eu não consigo alcançar os meus objetivos? Para de andar na sua visão e receba a visão do céu, pelo amor de Deus. Por que eu não consigo, pastor, de avançar algumas portas que tem que se abrir na minha vida e ainda não se abriu ainda? Mas quando eu coloco a mão na maçaneta, eu encontro dificuldade. Sabe por quê? Porque você não está com a chave para poder abrir essa porta. Somente Deus tem essa chave para poder abrir essa porta. Pastor, como é que eu vou encontrar essa chave? É fácil, é simples, é somente obedecer os comandos daquilo que Deus tem direcionado através da tua vida. Já era para ter avançado, não avancei. Já era para mim ter conquistado, eu não conquistei. Já era para mim ter subido alguns degraus e eu não subi, porque não obedeceu os comandos. Aí, quando as coisas não acontecem, fica churumingando, se lamentando, com tristeza, dizendo que ninguém me vê, ninguém não me olha, ninguém está nem aí para mim. Faz carinho de dodói, chorando, se lamentando, por quatro cantos aí, dizendo: ah, ninguém não olha para mim. Olha para cá, meu filho. Quem sabe os teus problemas às vezes consegue resolver no momento da oração, mas é melhor você encontrar para aquele que pode resolver todas as coisas através da tua vida. É por isso que o evangelista Mateus deixou escrito, Mateus 6,6: entra no teu quarto, fecha a porta. Aqui está um segredo para você conquistar tudo que você quer. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora o Pai que está oculto, que Ele vai te ver, e após Ele te ver, Ele vai te responder aquilo que você precisa. A gente consegue resolver algumas coisas é na porta fechada, é no quarto, porque o segredo maior é você e Deus e você. Jeremias, ele ouve a voz de Deus. É interessante que o verso número 2, capítulo de número 1, o livro de Jeremias, está escrito bem assim: veio a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor. A palavra de Deus veio a Jeremias.
nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º do ano do seu reinado. Olha o versículo de número 4, está escrito bem assim, ó. E assim veio a palavra do Senhor. Interessante, que não foi Jeremias que foi a Deus, e veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias. E quando a palavra veio até Jeremias, aí abre um leque para Deus poder fazer aquilo que Deus quer cumprir através da vida dele. E o verso de número 5 diz-me assim: e antes que fosse formado no ventre, eu te conheci, ó glória. Eita, antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. É Deus dizendo: eu vim até você, agora eu quero revelar tudo o que eu quero fazer através da tua vida. A minha pergunta para Óleo Unção, quem está através da transmissão essa noite: você vai correr ou vai assumir o chamado daquilo que Deus está te chamando? Você vai querer se esconder ou vai querer se posicionar diante da presença? Uma vez que a palavra de Deus já foi até você. Ah, mas eu não consigo. Antes que você fosse formado, eu já te conhecia. Antes que saísse da madre de tua mãe, eu te santifiquei as nações. A ti, Jeremias, eu te dei por profeta sobre as nações. Não tem como correr. Só que quando nós olhamos para dentro desse contexto aqui, você vai entender comigo porque, além de a palavra de Deus ir até ele, Deus fala com ele, dá conselho para ele, e Deus também dá o direcionamento. E qual o termo desse direcionamento, pastor? É simples. Quando Deus vai falar bem assim sobre a questão da panela fervendo, é Deus dando o direcionamento para ele, porque Deus está mostrando: de tudo quanto que você falar, você nunca vai conseguir me pegar na sua fala. Tudo que você fala, você não consegue me pegar na sua fala. Deus está mostrando a panela fervente, a ferver, é virado para o norte, representando a perfil da mensagem, aquele que gera a mensagem de juízo. A panela fervente é uma mensagem de juízo. Deus está mostrando para Jeremias: eu tenho que falar com aquele povo, mas para poder falar com aquele povo, eu tenho que usar você. Eu tenho que usar você. Deus vai mostrar outra coisa para Jeremias, e você conhece muito bem, é a vara de amendoeira. E nós conhecemos muito bem sobre essa questão da vara de amendoeira, porque Deus está mostrando para ele, e automaticamente ele está observando essa vara de amendoeira. A palavra aqui, amendoeira, aqui no hebraico é sadoque, que o significado é acordado. Em outra tradução na língua hebraica é sodoque, que o significado é vigilante. Deus está mostrando para Jeremias: eu ando acordado e também ando vigilante. É por isso que eu estou mostrando para você, Jeremias, a vara de amendoeira. E Jeremias está dizendo o que ele está vendo, e Deus está olhando para ele dizendo: viste muito bem. Por quê? Porque eu velo pela minha palavra. Deus acende o chamado de Jeremias, porque é assim que Deus faz. Deus acende o chamado na vida de Jeremias, mostra para ele o caminho que ele deve prosseguir. Mas por sua vez, tudo o que aconteceu na vida de Jeremias, Deus deixou bem claro para ele. Está escrito, Jeremias capítulo 1, do verso número 19. E Deus está dizendo: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Deus está falando para Jeremias que a chamada não vai ser fácil. Deus está mostrando para Jeremias que a caminhada, ela não vai ser fácil. É caminhada duradoura de 40 anos. Mas Deus está mostrando: Jeremias, prossegue que eu sou contigo. Vai que eu sou contigo. Eu estou te mostrando o caminho. Já revelei para você quem eu sou. Cheguei até você, Jeremias. Eu quero que você cumpra o chamado sobre essa terra. Não adianta você falar que você é uma criança, pois eu já te dei como profeta sobre essa terra. Prossegue. Só que
Jeremias assume a sua função, e nessa função que Jeremias está exercendo, o ministério dele, Jeremias vai passar por alguns problemas no meio do seu caminho. E qual é o pastor? A primeira ocasião aqui que vai acontecer na vida de Jeremias é no capítulo de número 11. Jeremias vai passar perseguição pelos seus próprios vizinhos. Os vizinhos estão olhando para Jeremias, e quem sabe dizendo: por que você não assume o chamado do teu pai? Em vez de você ser um sacerdote, você está sendo profeta, está profetizando por aí. Mas o que fazer? Que é o chamado é de quem aqui? Porque tem gente que não entende o chamado daquele que foi dado. Aí olha com cara feia, dizendo: mas por que ela está profetizando lá? É um chamado, meu filho. Ele passa por perseguição através do vizinho. Ao capítulo número 12, a perseguição aqui, do verso número 6, a perseguição aqui é através da família. A família de Jeremias não está aceitando o chamado daquilo que Deus deu através da vida dele. E quem é que nunca passou com perseguição em relação sobre a família? Por causa do posicionamento que você entrou? Quem é que nunca passou por perseguição aqui? A família olhando para você dizendo: está ficando mais maluco, mais um fanático, está doido da cabeça. O que fazer? Que estão falando daquele que não consegue entender. Se não consegue entender, vai chamar a gente de louco mesmo. Mas o importante é: nós somos loucos para aquele que deu um chamado através da nossa vida. O que fazer? O maior propósito que eu tenho aqui é eu assumir o que Deus falou comigo. Assume. Pastor, está doendo demais. E aí que está doendo? Está machucando muito, pastor. E daí que está machucando? Mas um dia você venceu, minha filha. E amanhã, pastor, você também vencerá também. Está de pé. Capítulo 20. Jeremias é perseguido pelo sacerdote daquela época. Capítulo 20, do verso de número 1, verso número 2. Ele está sendo perseguido pelo sacerdote. O sacerdote não tão satisfeito, pois Jeremias está profetizando, falando aquilo que eles não queriam ouvir. Jeremias, ele está sendo direcionado por Deus, está revelando algumas coisas que estão em oculto e escondido. Porque Jeremias, ele está falando aquilo que Deus mandou falar, e Jeremias está revelando aquilo que Deus mandou falar. Ou é em questão de quê, pastor? Em questão do sacerdote, o altar está quebrado. Jeremias olha, ele fala: conserta o que? O altar. Vocês são sacerdote aqui, mas faz tudo errado lá. Vocês andam como sacerdote aqui, mas dentro da casa sai fora da linha da direção. Vocês são sacerdote aqui, mas quando o culto termina, cadê o sacerdócio que foi dado, direcionado? Mas Jeremias é perseguido por poder falar a verdade. Ao capítulo número 28, Jeremias é perseguido pelos falsos profetas. Por que falso profeta, pastor? Porque tem profeta que é falso e só profetiza aquilo que vai massagear o ego das pessoas. Nós conseguimos entender que tem profeta que revela CPF, tem profeta que revela o número de telefone, ele pega tudo lá no Instagram, no WhatsApp, ele pega tudo, ele cata tudo isso aí, começa a profetizar. E tem gente que fica dormindo dentro da igreja dizendo: uau, falou comigo, chora, 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 não sabendo que é um falso profeta que está profetizando aquilo que você quer ouvir. O que Deus quer falar conosco não é massagear o nosso ego, chega disso. Já não basta o diabo que anda massageando tanto ego de tanta pessoa, dizendo: agora eu não preciso de mais ir na igreja. É um crente desigrejado. Não preciso mais ir na igreja. O meu pastor agora é o pastor virtual. Eu coloco ele lá e estou seguindo aquele coach. Eu não tenho nada com coach.
O coach vai pregar aquilo que você quer ouvir, meu filho, massageando. Mas o Pai me trouxe aqui para poder falar uma coisa contigo, sabe qual é? Eu não vim massagear a sua carne, o que? Eu vim colocar a sua carne no fogo para poder queimar. Capítulo 20, do verso 10, Jeremias é perseguido pelos seus próprios amigos. E quando o termo fala aqui, missionária Crislane, amigo fala de amigo íntimo, amigo próximo. Não é amigo distante, é amigo próximo. Não é amigo que você tem lá nos Estados Unidos, nas Américas, é amigo aqui no Brasil, próximo. Ele é perseguido. Os amigos, que aquele que bate nas suas costas, no teu ombro, dizendo: eu fecho contigo, eu estou com você. Mas quando você vira as costas, mete a lei em você. Eita Jesus, é hoje. Fala de você para Deus e o mundo, criticando de você para Deus e o mundo. 1 Pedro deixou escrito bem assim: aqui, gente, é para a igreja. Aqui é para a igreja. Nós precisamos de entender isso, que existe uma arma que consegue nos matar, acabar com a nossa vida. E qual é, pastor? Não é eu pegar um 38 calibre, uma 765 apontar em você, não. E qual é, pastor? Está aqui, ó. Quer um conselho pastoral? Fale mais da Bíblia. Quer um conselho pastoral? Fale mais de Deus. Quer um conselho pastoral? Fala mais de Jesus. Quer um conselho pastoral? Fale mais daquilo que os céus fez na tua vida, desde quando você levantou tua mão dizendo: eu quero Jesus. A partir daquele momento, Ele mudou a tua história por completo. Mudou a tua história por completo. Ele mudou. Porque se Jesus não mudou a tua vida ainda, tu está lascado, meu filho. Melhorando. Porque Jesus, quando entra, Ele muda. Somos nós que não queremos. Ao capítulo número 20, do verso 7, Jeremias, ele vai lançar uma das suas palavras dizendo: iludido eu estou. Jeremias está dizendo: o Senhor me iludiu. Mas Deus mostrou para ele que eu não iludi ele. Ao capítulo número 19, primeiro Jeremias. Prova disso que Jeremias está falando que o Senhor me iludiu. E existe o segundo livro que Jeremias escreveu, o livro das Lamentações. E um dos termos do livro das Lamentações vai dizer que Jeremias, ele chorava como um torrente de águas. Ele próprio escreveu isso. Porque era um profeta que profetizava a dureza que Deus mandava falar. Ao mesmo tempo, ele chorava. Ele via o cenário que estava acontecendo e ele chorava. Por quê, pastor? Porque doía nele também. Deus vai fazer você enxergar as necessidades de algumas pessoas que andam lado a lado com você. Você sabe o que é bonito? É você sair da tua casa e dizer: vão comigo. Por quê? Porque eu quero ser profeta para a tua vida. Eu quero levar você comigo. Aonde? A um ambiente aonde que Deus reina naquele lugar. E quando você entra naquele lugar, de uma forma você chegou, mas de outra forma você vai sair transformado através da presença de Deus. Ao capítulo número 38, nós lemos aqui 10 minutos, Jesus. Nós lemos aqui. Esse capítulo número 38 aqui é interessante porque por todas essas perseguições que Jeremias ele passou, pois o ministério dele foi de altos e baixos, observando dentro do cenário tudo o que estava acontecendo. Por sua vez aqui, ao capítulo número 38, no verso número 10, Jeremias mais uma vez, ele é pego. E quando Jeremias ele é pego, ele é colocado dentro de um calabouço.
em uma cisterna, como nós lemos, calabouço. E esse calabouço aqui, ele não está seco, ele tem lama. Lançaram o profeta Jeremias lá. Qual o termo aqui, pastor, que lançaram Jeremias dentro desse calabouço? O termo é silenciar a voz profética. Segunda coisa, é paralisar o ministério profético. Já percebeu? Qual é o maior intuito, pastor, do diabo através da nossa vida? É paralisar você, é silenciar você, não fazer você caminhar, não fazer você entender o que Deus tem direcionado sobre a tua vida. Então passa a mão de Jeremias, lança ele na cisterna, e ele está lá. Aí eu não sei dizer quanto tempo que percorreu ou durou que Jeremias foi lançado dentro da cisterna, porque quem sabe esse período que ele está na cisterna, e eu também não sei a tamanho de dimensão que era essa cisterna, só sei dizer que essa cisterna tinha lama, está escrito no texto. Na mensagem aqui, quem sabe fazendo uma perícope comportamental do texto, Jeremias, quem sabe, está na cisterna, pensando daquilo, desde o começo da caminhada dele, aonde mais uma vez eu fui parar, em uma cisterna. Dentro da cisterna você vai fazer o quê? Dentro da cisterna você vai ficar parado? Dentro da cisterna você vai ficar silenciado? Dentro da cisterna você vai ficar pensativo daquilo que aconteceu na tua vida? Ou dentro da cisterna você vai tomar uma atitude? Porque o maior propósito do diabo é colocar você preso. E quando eu falo aqui preso aqui, é num ato pejorativo, não toma isso. É um ato preso espiritual na tua vida. Porque tem pessoas que estão presas espiritual. Tem pessoas espiritualmente dizendo, falando que está preso numa cisterna. O diabo catou você, jogou você na cisterna, dizendo: agora você fica aqui, e eu não tiro você daqui. Em mundo espiritual, eu estou falando aqui que o diabo fez isso com algumas pessoas, colocado na cisterna. E o pior, com lama. Porque qual é o termo da lama, pastor? O termo da lama é para poder sujar você, manchar você, deixar você sujo. Colocaram dentro de uma cisterna. Só que passando o tempo, o livro de Jeremias, capítulo número 33, do verso número 3, ou verso 2, fuge da memória. Jeremias, quem sabe, vai abrir um leque sobre a vida dele. E aqui, gente, é um direcionamento que vem da parte de Deus para a vida de Jeremias. Por quê? Porque está escrito assim: clama. Eu gosto disso. Eu estou preso, mas clama. Me colocaram na cisterna, mas clama. Me sujaram na cisterna, mas clama. Porque ainda há uma esperança para quem está dentro da cisterna. E qual o termo da cisterna aqui, pastor? Mancharam, querendo manchar minha vida no pecado. O diabo me aprisionou nas drogas. O diabo me aprisionou no tabagismo. O diabo me aprisionou na fornicação. Está preso na cisterna, pastor. O diabo colocou cocaína no meu nariz. Está preso na cisterna, pastor. O diabo me aprisionou porque eu gosto de ouvir um pagodinho. Está preso na cisterna. Eu gosto de ouvir um forrozinho. Está preso na cisterna. Gosta de música secular. Está preso na cisterna. Como que eu saio? O segredo é clama. Ninguém está te vendo, mas Deus está dizendo: clama. Ninguém observou que você está preso, mas Deus está dizendo: clama. Porque o segredo na nossa vida é clamar. Olha para cá, a palavra clamar é um diálogo com Deus. Em outras palavras, é gritar com alta voz: Deus, eu estou preso, mas me tira daqui. É clamar, gritar. E quem é que nunca gritou no momento de socorro? Se sua casa estiver pegando fogo e não vai pegar fogo em nome de Jesus, você vai gritar: socorro, está pegando fogo. É assim? Sim. Como é que é, pastor Paulo? Como é que eu grito? É esse grito aí, ó: socorro, Jesus. Aí o vizinho vai ouvir do lado, o vizinho vai ouvir do outro lado, e olha para cá.
Às vezes você pode clamar, nem sempre o homem da terra ele pode ouvir, mas não vai fazer. Mas eu estou liberando aqui, Jeremias 33, verso 3. O Senhor está dizendo: clamas a mim. Não é o homem da terra, é a mim. Ele está dizendo: clames a Deus, clame a mim. Pede para mim. Eu estou te ouvindo, pede para mim. Deus ouve, pastor, claro que Deus ouve. Salmos 40, e aí? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo a tua oração. Oh meu Deus. Clamas a mim, que respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Coisas grandes e firmes. Repita comigo: coisas grandes. Mais uma vez: coisas grandes e firme. Firme. Eu profetizo que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Eu profetizo que firmeza vai chegar diante de você. Eu profetizo que coisas grandes estão a caminho e vai chegar para dentro da tua casa, sobre a tua família. E quando a coisa grande chegar, pastor, Deus vai te dar firmeza para poder segurar o que é grande que Deus está liberando sobre a tua vida. Oh meu Deus, eu estou sentindo Ele aqui. Eu sinto Ele aqui nessa casa. Eu estou sentindo Ele aqui. Um minuto de glória, um minuto. Libera o melhor glória para Jesus agora. Pega essa presença que desceu na casa. Recebe a partir de agora. Deus vai dar um fim a esse sofrimento na tua vida. Deus vai abrir essa porta que há tempo está travado, fechado, como tivesse colocado concreto, uma porta de bronze, de ferro. Deus está dizendo: eu abro porta onde que não tem porta, para poder te honrar sobre essa terra. Eu vou te honrar sobre essa terra. Chama na calamarraçúria. E me de camantura e me derracia. Eu vou me soltar aqui, vou dar lugar. Eu vou dar lugar. Pois eu estou pregando pra gente aqui que não é balão japonês. Sobe aqui e cai ali. Não, não, não. Eu estou pregando para pessoas que já decolou na presença de Deus. E o segredo da decolagem é a permanência do voo. É a permanência do voo. Adora, adora, adora deles, adora Ele, isso. Adora o nome dEle nessa noite, isso. Exalte o nome dEle nessa noite, isso. Hoje é noite de Deus arrancar dentro do calabouço, é noite que Deus vai tirar você dentro dessa cisterna hoje ainda. Ele vai fazer acontecer. Quem sabe a cisterna para você representa um filho teu que está perdido nesse mundo. Quem sabe a cisterna está representando para você de algo tão valioso que você perdeu. Mas eu vim essa noite profetizar. Deus vai dar uma ordem. Júnior, Bruno, Marcelo, né? Marcelo, meu batera, Deus vai dar ordem hoje. Igreja, Deus vai dar ordem hoje. Para quê, pastor? A ordem de Deus é: tira ele da onde? Do calabouço. Porque antes que ele morra,
Porque aquele que tem promessa diante de Deus está preso, mas não vai morrer. Deus vai cumprir a promessa. Tira ele do calabouço antes que ele morra. Tira ele. E olha para cá. Meu tempo se foi. E tomou Ebed-Meleque homens consigo, e foi à casa do rei. Por debaixo da tesouraria o tomou dali umas tropas velhas, roupas rotas e roupas velhas. Para que essas tropas de roupas velhas, rotas? Quando o texto fala isso, traço, roupas velhas, rotas, são roupas sujas, são roupas rasgadas, roupas que não se usam mais. Aí mandou tirar rapidamente. E qual o segredo? Tiveram que amarrar uma na outra. Amarrando uma na outra, e lançaram até no calabouço. Não está escrito, mas eu consigo entender que, mesmo assim que Jeremias no calabouço, não está escrito, mas ele não pensou em desistir. Porque quem sabe Jeremias falou para esse Ronaldo, dizendo para ele mesmo que o que eu estou passando não define a minha história. O que eu estou vivenciando não define o meu futuro. Você acredita que tem coisa que a gente passa e dói em nós, e Deus está falando, eu gostei. Porque Deus está se gloriando, porque Deus está mostrando para você, você está passando por isso agora, é pequeno, fica tranquilo, eu estou treinando você no pequeno, para colocar você no grande. Porque toda luta, toda prova que nós passamos aqui nessa terra diante de Deus, é um treinamento para a nossa vida. Outras provas que nós passamos, é Deus querendo nos revelar. Só chega mais perto de mim. Já percebeu que tem gente que vem numa reunião profética como essa aqui, espiritual, ele vem, recebe, Deus libera, Deus entrega, daqui a pouquinho o que ele faz? Vira as costas, tchau Deus, volta a curtir o mundo de novo. Aí quando perde tudo, o diabo monta em cima, bate em você, como um pandeiro em escola de samba, você vem todo quebrado. E nisso que vem todo quebrado, aí é por causa da misericórdia. Você não é digno por causa da misericórdia. E por causa da graça, não é favor merecido, é graça. Por causa da graça, Deus está dizendo, vem meu filho, vem quebrado, mas vem. Vem machucado, mas vem. Vem ferido, mas vem. Isso. E aí eu faço tudo de novo em você, vem. Restauro você de novo. Aí você se posiciona. Deus te dá um banho da graça. Quem era você antigamente, olha quem você hoje aqui, sentado, bonitinho, bonitinha, cheirosinha. Pastor, só estou sem dinheiro, mas você está vivo, e o Pai está te dando graça para o próximo dia. Deus está fazendo isso na nossa vida. Quem era você antigamente? Uma tapera rachada, uma casa que tinha treva e não tinha luz. Olhava para você dizendo, tadinho, não passa dos 15 anos, olha você aqui, não vai conquistar nada, olha você conquistando. Quem é que não passou por perseguição? Quando Deus falou comigo, dentro do meu quarto, está aqui, essa Bíblia aqui, eu só uso ela para poder pregar, ela vem antiga. O Senhor falou comigo dentro do meu quarto. Eu olhei para a parede, o teto se abriu, e eu vi a escrita de Deus aparecendo para mim, óleo e unção. Eu falei, o que é isso? Foi quando Deus começou a mostrar a trajetória da igreja Assembleia de Deus, óleo e unção. E eu falei, como é que eu vou começar isso? Eu não quero.
Alguns sabem da minha história, sabe? A gente tinha loja na Glória. Eu tinha meu emprego. Ganhava bem. A loja suplia tudo. Só que Deus, por causa do chamado, foi fazendo isso aqui comigo. Eu tiro isso. Eu tiro isso. Eu arranco isso. Isso aqui também. Tira também. Lembra? Êxodo capítulo número 3. Todo chamado é assim. Moisés sobe no monte. Deus está dizendo: tira o quê? A sandália. Com certeza ele perguntou por quê. Aí Deus responde: porque não foi eu que te dei. Deus tira. Por que Deus tira? Para colocar o que Ele quer colocar na tua vida. O novo. Aí o Senhor falou comigo: começa. Eu falei: não quero. Através de visão, Deus mostrou a minha garagem em visão. Essas cadeiras cochoadas que estão aí, vocês sentados nas primeiras fileiras aqui, cochoada. Essas cadeiras eu vi na garagem, em visão. Um monte de homens sentados, de terno e gravata. Eu falava: quem são vocês que estão na minha casa? Tinha uma caixa, essa caixa está lá atrás. A primeira caixa que nós começamos o culto. Tinha um homem que estava orando. Eu perguntava: quem é você que está orando? Quem é você? Ele só orava, não falava nada comigo. Eu falei: já que você não quer falar comigo, não, que eu levantei minha cabeça, olhei para minha garagem, um monte de gente sentado. Falei: o que é isso? Está tendo culto agora aqui? Acabou a visão de amanhece. Eu contei para o evangelista Francisco, falei: Deus mostrou isso e isso. Ele falou assim: fica ligado, pastor, vai ter culto. Eu falei: que culto? Quer saber de culto não? Quer ser pastor de igreja não? Eu trabalhando na Celó, Antônio Coutinho, é isso? Coutinho, Anderson Coutinho. Eu trabalhando na Celó, Deus bradou tão forte na minha vida, que eu não aguentei. Passei a mão no telefone, liguei para a pastora, falei: filha, prepara a garagem que hoje tem culto. Ela: como? Falei: se vira, desliguei o telefone. Deus bradou forte que eu tremi todinho. Só quem está entendendo a minha fala que Deus bradou. Já percebeu que aquilo que Deus manda você fazer, se você não faz, você fica desinquieto. É assim, presbítero Gils, você fica desinquieto. Aí eu falei: não aguento não, chega. Liguei: filha, prepara a garagem. Ela: como? Se vira. Desliguei o telefone. Aí eu fiquei tranquilo, maravilha. Cheguei em casa, encostei o carro, não olhei para a garagem. Falei: não é que está parecendo uma igreja mesmo? Tudo arrumado. Colocou a cortina, um rack de televisão velha lá em casa, botou uma flor. Aquela caixa de visão estava lá. As cadeiras emprestadas com o vizinho, lá vai e eu, vai e aí. Olhei e falei: está parecendo culto mesmo? Só que detalhe, avisamos para ninguém que ia ter culto. Entrei, tomei o banho, voltei, sentei. Estou de frente na entrada da garagem, estou observando o cenário. E eu falando na mente: por que o senhor está mandando fazer isso? Por que o senhor está mandando eu fazer isso? Não quero fazer, não ia mexer com isso. Você está mandando fazer isso? Levantei sem falar com ninguém. Passei dentro da minha sala, fui no meu quarto, tranquei a porta, dobrei os joelhos e falei: Deus, o negócio é o seguinte. Hoje é o primeiro dia de culto. Se hoje dá 30 pessoas aqui, nesse lugar, o Senhor está confirmando para mim que quer que eu continue tocando a obra para frente. Mas se dá menos de 30 pessoas, vai ser o primeiro culto e não vai ter mais. Para que eu fui falar isso? Para que eu... Olha para cá. Porque com Deus não se tema. Com Deus você faz. Saí do meu quarto, voltei, já tinha mais de um pouquinho de pessoa, louvor, adoração, entrou mensagem da palavra, pregação. Deus operou de uma forma linda, especial. Quando acabou o culto, tiramos as coisas da garagem, botei o carro na garagem. Na hora que eu sentei na minha sala, a pastora falou comigo bem assim: nossa, o culto foi uma benção hoje. Eu falei com ela: foi. Aí ela bem assim: eu contei, deu 33 pessoas nesse culto.
Eu dei um grito na sala, ela falou: o que foi? Eu falei isso com Deus no quarto, isso. Se Deus mandar 30 pessoas aqui, Ele está confirmando. Deus mandou 33, a idade de Cristo, para poder mostrar: Romildo, toma vergonha na tua cara, levanta, porque foi eu que te chamei, faça a minha obra sobre essa terra. E olha eu aqui, são 10 anos da igreja Assembleia de Deus, olha o São. Temos mais 2 congregações, uma completou 7 anos, e a outra vai completar 5 anos agora. Deus está fazendo alguma coisa acontecer ao nosso favor, e eu posso liberar para a tua vida aqui nesse lugar, na medida que Deus opera na oração, respinga também, e quem é membro, quem é visitante, quem entra por essa porta, Deus está liberando o milagre. Prega para ti de agora o milagre sobre a tua vida, pega. Fica de pé comigo, fica de pé, isso. Mas fica de pé adorando a Jesus, isso. Fica de pé adorando Jesus, isso. Esse ano é o ano do transbordar de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos alcançar nosso objetivo.